Em negociação bem encaminhada com o meio atacante do Flamengo. Vamos trazer mais detalhes desta história, a preparação para o duelo de domingo diante da equipe do Grêmio. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Daqui a pouco vamos falar sobre Matheus Gonçalves, hein? Jogador muito perto de ser reforço do Cruzeiro. Vamos trazer os detalhes dessa negociação, ainda não está fechada, mas bem encaminhada. Antes, a preparação do Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Grêmio. O jogo no domingo, 8h30 da noite, Mineirão. Transmissão do Amazon Prime, hein? A preparação será encerrada neste sábado, na Toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro vai ter aí o time definido pelo técnico Leonardo Jardim, lembrando que Eduardo cumpre suspensão, foi expulso lá naquele jogo diante do Vitória, e o Christian está de volta. Depois de cumprir suspensão no jogo diante da equipe do Vitória, a tendência é que Wanderson reconquiste aí o lugar entre os titulares, ele que acabou ficando fora do duelo diante da equipe do Banfield por causa de um incômodo no último treinamento, ainda lá no Espírito Santo. A expectativa, claro, também pela lista dos relacionados, aí vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, quem serão os jogadores que o treinador vai levar para este compromisso. Vale aí para o Cruzeiro muito, hein? Uma retomada, quem sabe podendo até, dependendo do duelo do Flamengo, neste sábado diante do São Paulo, aí o jogo do Cruzeiro iria valer a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, em caso de tropeço do Flamengo diante do São Paulo, o jogo no Maracanã, na tarde deste sábado. E aí, vamos acompanhar a abertura da rodada de número 13 da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre a venda de ingressos, ainda indo de forma mais tímida. Eu já acho que é pouco provável que teremos um público acima de 35 mil torcedores. Vai ficar ali na casa de 30 a 35 mil, a não ser que a venda melhore de forma considerável nas próximas horas e também ao longo do sábado e, claro, ao longo do domingo. Dependendo aí desse jogo do Flamengo, né? Se o Flamengo tropeçar diante do São Paulo, aí aquela turma vai animar ainda mais a comprar ingresso, porque o jogo poderia deixar o Cruzeiro na liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro em caso de vitória diante da equipe do Grêmio. Vamos falar sobre Matheus Gonçalves, que tem tudo aí para ser reforço do Cruzeiro na sequência da temporada. A conversa nos últimos dias, o Cruzeiro tinha procurado mais no início da janela, o Flamengo fez uma pedida inicial de 8 milhões de euros e aí a história não foi para frente. O Cruzeiro procurou o Flamengo nos últimos dias, fez uma proposta para comprar um percentual maior, o Flamengo retornou com uma contraproposta diminuindo o percentual e aí os clubes fecharam em um valor, 3 milhões e meio de euros, por 50% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves, que acertou todas as bases com o Cruzeiro, e o que falta acertar é a forma de pagamento. O Cruzeiro propôs uma forma de pagar aí em um curto espaço de tempo, o Flamengo pensa em uma outra possibilidade e as partes devem caminhar para um desfecho, a não ser que o Flamengo mude o que está palavrado em termos de valores. O Cruzeiro topa pagar aí os 3 milhões e meio, aceitou, ao invés de ser 70%, 50% dos direitos econômicos, e agora é só a questão do pagamento, pelo menos é a última informação que a gente tem, faltando definir aí esses últimos detalhes, se serão aí algumas parcelas em um curto espaço de tempo, ou se menos parcela, ou se uma parcela única. Tudo isso está sendo conversado, ainda obviamente não tem nada assinado e é oficial somente
quando toda a papelada for assinada. Mas o Cruzeiro tem o ok do Matheus Gonçalves, uma conversa entre os presidentes, Pedro Lourenço e o BAP, definindo o valor, e aí agora discutindo apenas essa questão do pagamento para aí começar a troca de documentação. Isso ainda não aconteceu, porque falta só ajustar essa questão e até se caminhar também para um pedido do Flamengo para pagamento à vista deste valor. Acho que não teria problema para o Pedro Lourenço fazer esse Pix, assim como fez com o Fabrício Bruno. Mas as conversas ainda continuam e assim que tiver o desfecho, a gente vai trazer. Claro que a ideia do Cruzeiro é que a negociação seja concluída no final de semana, para que no início da outra o Matheus Gonçalves possa já estar em Belo Horizonte. Vinha treinando normalmente, então não demoraria tanto tempo assim para ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, que inclusive já conversou com o atleta e quer muito o jogador na toca da Raposa 2. Matheus Gonçalves, então, negociação bem encaminhada. Ainda não está concretizada, porque só vai fechar tudo quando definir essa forma de pagamento e começar a troca de documentação para a assinatura dos respectivos clubes. Em negociação bem encaminhada com o meio atacante do Flamengo. Vamos trazer mais detalhes desta história, a preparação para o duelo de domingo diante da equipe do Grêmio. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Daqui a pouco vamos falar sobre Matheus Gonçalves, hein? Jogador muito perto de ser reforço do Cruzeiro. Vamos trazer os detalhes dessa negociação, ainda não está fechada, mas bem encaminhada. Antes, a preparação do Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Grêmio. O jogo no domingo, 8h30 da noite, Mineirão. Transmissão do Amazon Prime. A preparação será encerrada neste sábado, na toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro vai ter aí o time definido pelo técnico Leonardo Jardim, lembrando que Eduardo cumpre suspensão, foi expulso lá naquele jogo diante do Vitória, e o Christian está de volta. Depois de cumprir suspensão no jogo diante da equipe do Vitória, a tendência é que Wanderson reconquiste aí o lugar entre os titulares, ele que acabou ficando fora do duelo diante da equipe do Banfield por causa de um incômodo no último treinamento, ainda lá no Espírito Santo. A expectativa, claro, também pela lista dos relacionados, aí vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, quem serão os jogadores que o treinador vai levar para este compromisso. Vale aí para o Cruzeiro muito, hein? Uma retomada, quem sabe podendo até, dependendo do duelo do Flamengo, neste sábado diante do São Paulo, aí o jogo do Cruzeiro iria valer a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, em caso de tropeço do Flamengo diante do São Paulo, o jogo no Maracanã, na tarde deste sábado. E aí, vamos acompanhar a abertura da rodada de número 13 da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre a venda de ingressos, ainda indo de forma mais tímida. Eu já acho que é pouco provável que teremos um público acima de 35 mil torcedores. Vai ficar ali na casa de 30 a 35 mil, a não ser que a venda melhore de forma considerável nas próximas horas e também ao longo do sábado e, claro, ao longo do domingo. Dependendo aí desse jogo do Flamengo, né? Se o Flamengo tropeçar diante do São Paulo, aí aquela turma vai animar ainda mais a comprar ingresso, porque o jogo poderia deixar o Cruzeiro na liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro em caso de vitória diante da equipe do Grêmio. Vamos falar sobre Matheus Gonçalves, que tem tudo aí para ser reforço do Cruzeiro na sequência da temporada. A conversa nos últimos dias, o Cruzeiro tinha procurado mais no início da janela, o Flamengo fez uma pedida inicial de 8 milhões de euros, e aí a história não foi para frente.
O Cruzeiro procurou o Flamengo nos últimos dias, fez uma proposta para comprar um percentual maior. O Flamengo retornou com uma contraproposta, diminuindo o percentual, e aí os clubes fecharam em um valor, 3,5 milhões de euros, por 50% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves, que acertou todas as bases com o Cruzeiro, e o que falta acertar é a forma de pagamento. O Cruzeiro propôs uma forma de pagar aí em um curto espaço de tempo. O Flamengo pensa em uma outra possibilidade e as partes devem caminhar para um desfecho, a não ser que o Flamengo mude o que está palavrado em termos de valores. O Cruzeiro topa pagar aí os 3,5 milhões, aceitou, ao invés de ser 70%, 50% dos direitos econômicos, e agora é só a questão do pagamento, pelo menos é a última informação que a gente tem, faltando definir aí esses últimos detalhes, se serão aí algumas parcelas em um curto espaço de tempo, ou se menos parcela, ou se uma parcela única. Tudo isso está sendo conversado, ainda obviamente não tem nada assinado e é oficial somente quando toda a papelada for assinada. Mas o Cruzeiro tem o ok do Matheus Gonçalves, uma conversa entre os presidentes Pedro Lourenço e o BAP, definindo o valor, e aí agora discutindo apenas essa questão do pagamento para aí começar a troca de documentação. Isso ainda não aconteceu porque falta só ajustar essa questão e até se caminhar também para um pedido do Flamengo para pagamento à vista deste valor. Acho que não teria problema para o Pedro Lourenço fazer esse Pix, assim como fez com o Fabrício Bruno. Mas as conversas ainda continuam e assim que tiver o desfecho, a gente vai trazer. Claro que a ideia do Cruzeiro é que a negociação seja concluída no final de semana, para que no início da outra o Matheus Gonçalves possa já estar em Belo Horizonte. Vinha treinando normalmente, então não demoraria tanto tempo assim para ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, que inclusive já conversou com o atleta e quer muito o jogador na toca da Raposa 2. Matheus Gonçalves, então, negociação bem encaminhada. Ainda não está concretizada, porque só vai fechar tudo quando definir essa forma de pagamento e começar a troca de documentação para a assinatura dos respectivos clubes